tarde, pessoal. Tudo bem? Pessoal, hoje eu vou estar falando para vocês uma coisa muito interessante que um aluno me perguntou. Professor, o que precisa saber antes de começar na refrigeração? Então, pessoal, vídeo super rápido. Roda a vinheta. Pessoal, antes de mais nada, você já sabe, dá o like aí, pessoal, que é muito importante para o YouTube, para estar mandando isso para frente. Compartilhe o vídeo, que é muito bacana, outras pessoas também precisam saber, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, não é verdade, pessoal? E hoje o tema é muito legal, então dá o seu like, compartilha, manda isso para frente, passa ali, dá uma olhada no link do curso de refrigeração do professor, que é curso para iniciante, para você que está interessado de como é que funcionam as coisas. E bora lá, pessoal, vamos conversar rapidinho sobre esse tema que o aluno está colocando para nós agora. O que saber antes de trabalhar com refrigeração? Primeiro de tudo, conhecimento. Sem conhecimento, você não vai a lugar nenhum. Não tente fazer algo que você não sabe. É muito fácil encontrar hoje pessoas, não vou falar técnico, pessoas que dizem saber fazer algo, mas quando você entrega literalmente o produto para a pessoa fazer, faz M, ok? Ou melhor, faz merda, né? Então, o que eu estou falando? Pessoas que você contrata, você que é ajudante e logo pensa que com 2 meses de casa já se acha um técnico. Trocar um termostato é fácil. Trocar uma gacheta é fácil. Ainda mais hoje essas de encaixe, né? O ruim é trocar aquelas por trás de painel. Tem truque, tem segredo, tem paciência. Então assim, é muito fácil hoje a gente se tornar técnico em refrigeração olhando outras pessoas fazer, ainda mais com a abundância de informação que nós temos no canal, né? O professor é um divulgador de conteúdo e muitos criticam o professor por ser um informante de como é que funcionam as coisas. Mas a gente tem que ter ideia de uma situação assim. Agora, para vocês que já são técnicos, igual a mim, tá? Existe hoje 2 tipos de cliente que a gente tem que se atentar. O cliente que é mexilhão vai tentar, por todas as leis, fazer o seu equipamento funcionar com as dicas que a gente dá dentro do canal do YouTube. Beleza? Esse é um. Se ele não conseguir, ele vai procurar por um profissional já dizendo para ele o que é que tem o equipamento dele. Ponto. Eu penso que, para mim, técnico, eu acho legal. O cliente já está te dizendo o que tem que fazer. Beleza? E aí basta você colocar o seu conhecimento para fazer o equipamento dele funcionar. Porque ele não tem esse conhecimento. E quantas pessoas olham olham o YouTube e são obrigadas a se render a um profissional. Ok? O segundo tipo de cliente que a gente vai encontrar é aquele cliente que sabe fazer o serviço, sabe o que tem que ser feito, mas não tem a ferramenta. O custo-benefício para ele fazer o problema dele ser sanado, as ferramentas não compensam para ele. Então vamos supor, eu vou dar, ou melhor, eu preciso dar uma carga de gás no meu refrigerador porque eu sei que eu tenho que trocar o filtro secante dele ali. A pessoa final, o cliente, ele não vai comprar um aparelho de solda para fazer a troca de um compressor. Vocês começam a entender o que eu digo para você? Então, quando a gente diz, né, o que eu preciso saber antes de trabalhar com refrigeração, é isso que eu acabei de fazer, de falar para vocês. Entender quem é o seu cliente, entender quem é o seu público. Isso é o mais importante. O resto é balela. Você pode escutar o que você quiser. O mais puro e o mais franco é o que eu estou dizendo para você.
Você tem que entender quem é o seu público. E você não pode ficar revoltadinho porque o cliente está assim, está assado. Não é isso. Você tem que agradar o seu cliente. E isso não é só para refrigeração. Isso é para lavadoras, isso é para micro-ondas, isso é para pequenos portáteis. Não importa. Ah, porque não sei o que tal. Não importa. Você tem que entender que hoje o cliente ele está mais, não vou dizer esperto. Todos nós somos espertos. Mas o cliente hoje está mais criterioso. Ele quer entender um pouquinho mais o que você vai fazer no equipamento dele, seja ele qual for. Vou dar um pequeno exemplo agora de um cliente. O professor é aqui de Blumenau e o professor foi atender um cliente numa cidade próxima do professor aqui. Uma cidade alemã aqui também. Side by side. O cliente ligou dizendo que ganhou um equipamento e a pessoa que doou esse equipamento, né, para essa cliente, disse que não queria mais o equipamento porque estava dando ali uns problemas e preferiu comprar uma side by side nova. Se você não sabe o que é uma side by side, é aquelas geladeiras grandes que abrem duas portas e coisa e tal. Vamos lá, vamos colocar por etapas isso aí agora, tá? Pelo que o cliente falou, era um probleminha de bloqueio. Pedi para o cliente, então, antes que ele gastasse a minha quilometragem para ir e voltar, o meu tempo de estar lá e o meu tempo de deslocamento, eu auxiliei o cliente. Olha, eu auxiliei o cliente. Eu quero o cliente para mim. Porque hoje eu posso estar ajudando ele, amanhã eu posso estar trocando alguma coisa para ele. Posso estar fazendo alguma coisa para ele, não é verdade? Então eu auxiliei. Poxa vida, na primeira auxiliada que eu dei para ele, no primeiro auxílio, foi tudo legal. Por quê? O antigo dono falou que não estava gelando direito, eu falei, ó, deixa desligado, liga depois de um tempo, deixa trabalhando aí umas 24 horas, coloca uma água gelada, coloca uma água ali para gelar e você vai ver se está funcionando ou não. Qual foi a minha surpresa? O cliente falou, beleza, tá funcionando, Odilon, muito obrigado, te agradeço. Sou seu fã, hein, já estou inscrito no seu canal. Olha que coisa maravilhosa, que bênção isso, não é verdade? Pois bem, não durou muito tempo, o cliente liga de novo. Odilon, puxa vida, agora aconteceu outra coisa. O que foi? Odilon, como eu tinha ganho essa geladeira, eu tinha colocado ela na garagem, num departamentozinho ali onde eu tenho, deixei ali, tá. Eu tirei ela dali, Odilon, coloquei na minha oficina, coloquei na minha cozinha e ela não ligou mais. Acende só as luzes, mas o motor não parte. Não apagou o painel frontal. Poxa vida, mas como é que você fez esse transporte? Ah, vim arrastando coisa e tal. Pô, já deu uma olhadinha por baixo ali para ver se não soltou nenhum fio, coisa e tal, tal. Ô, Dilon, olhei, tem um fio solto, mas ele não vai para lugar nenhum. Ih, isso é estranho. Fio solto não vai para lugar nenhum, é estranho. Eu tenho que dar uma olhada. Agora a senhora vai ter que decidir se eu vou à cidade da senhora ou não, né? Ô, Dilon, venha que eu tô te esperando. Beleza. Agora, pessoal, tem um detalhe. O professor trabalha, conhece de side by side, tudo certinho, coisa e tal, mas não é conhecedor de tudo. Lembra, gente, é isso que eu quero que vocês entendam. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei o que você tem que saber antes de trabalhar com refrigeração? Conhecimento. Conhecimento. O professor tem 30 anos na área, mas não é por isso que o professor sabe tudo. O que o professor fez? Foi para Pomerode, tudo certinho, tal, tudo legal. Olhou várias coisas, ficou em dúvida de algumas coisas e ligou. O professor ligou para um parceiro do professor, Lucas da Concertolândia, que prontamente me atendeu e confirmou as coisas que o professor estava falando e muito mais além disso. Ele deu o detalhe do que estava acontecendo. Tá vendo que além de você ter que ter conhecimento, você tem que ter parceria também? Olha que bacana isso, né? Então, antes da gente trabalhar com refrigeração, a gente tem que se cercar de várias situações. Para quando você for encurralado por algum problema,
do seu dia a dia, você ter para onde correr. Esse cliente tá aqui, ó. Eu até vou tirar daqui, o cliente que embalou, né? Colocou num saquinhos plástico. Isso aqui, só um pouquinho, pessoal. Isso aqui é a frente, no caso seria a interface do side by side, e essa aqui é a placa de potência do side by side. De repente vocês não vão conseguir observar, mas esses dois capacitores aqui, eles estão estufados. O cliente chegou para mim e disse assim: ô Dilon, mas puxa vida, troca aqui. De repente você... Vou tirar, tá? De repente você resolve o problema já aqui. Eu pensei comigo: não é assim. Se o senhor quiser que eu troco. Mas eu já sei que para um ou dois capacitores pegar e estufarem, alguma coisa na placa fez com que isso estufasse. Então não é só trocar esses dois capacitores. Vocês estão entendendo o que eu estou conversando com vocês? Você é o conhecedor do defeito. Você entende como funciona. Não é o cliente dizer para você como você tem que fazer o serviço. E isso... Puxa vida, cara. Isso tem preço. Isso tem preço. E nesse atendimento que eu estou fazendo aqui, existe dois preços. O primeiro preço, que é o cliente entender que ele mora numa cidade diferente e eu vou atender ele e vou achar de alguma forma qual é o problema e qual é a solução. Isso é um preço. O segundo preço é a execução do serviço. Ou trocamos uma placa, ou a gente pega e faz uma transformação de trabalho. Entendem isso, pessoal? Isso é que é entender. É saber o que fazer antes de trabalhar com refrigeração. Mas a grosso modo, agora bem a grosso modo, para quem é iniciante. Pessoal, trabalhar com refrigeração, saber o que fazer antes de trabalhar com refrigeração, ter noção, primeiro de tudo, gostar do novo, gostar do invisível, porque você só vai receber reclamações. Meu equipamento não funciona, meu equipamento não gela, meu equipamento não isso, você só vai receber isso. Você consegue administrar isso? Você consegue administrar, fazer um conserto, deu problema, voltar à casa do cliente com o sorriso aqui atrás para mostrar para o cliente que você dá a garantia do seu serviço? Você está disposto a isso? Isso é as primeiras coisas, são as preliminares que a gente tem que entender antes de trabalhar com refrigeração ou antes de trabalhar com linha branca. Tem muito mais. Isso é uma. Coisas boas que vai acontecer, você vai estar todo dia em lugares diferentes. Todo dia conhecendo problemas diferentes. Você todo dia vai estar adquirindo ferramentas diferentes. Isso tudo é felicidade para quem gosta. Entende? E o benefício disso tudo, a mão de obra de trabalhar com refrigeração ou trabalhar com linha branca é muito bom. Hoje eu paro por aqui, porque a gente precisa falar muita coisa. E hoje eu só queria passar essa mensagem para vocês. Pessoal, fica com Deus, compartilha aí, dá um like, quem ainda não deu um like, vai lá, olha o curso de refrigeração do professor, o link está aqui embaixo, vê o que eu falo lá referente ao meu curso e bora, pessoal, vem junto para essa família maravilhosa, vem junto com o professor, tamo junto, tchau!